boa noite. Estamos mais uma vez aqui no programa Mulheres, TV Atualidade, direto da nossa patrocinadora, Madeira Santa, nossa loja de móveis lindíssima aqui à beira da BR, que tem tudo que você procura para sua casa, todos os estilos estão aqui na Madeira Santa, nossa patrocinadora do programa Mulheres. Hoje, como sempre, com a nossa debatedora Janaína, nossa sempre colega aí presente, e também com duas convidadas especiais, a Karina e a Débora, que vão conversar hoje um pouquinho com a gente a respeito do tema desta semana, que, devido à proximidade dos Dia dos Pais, é exatamente esse: como ser mãe e pai ao mesmo tempo, né? São mulheres que, por situações da sua vida, enfim, diversas situações, vieram a ser mãe e pai ao mesmo tempo. Como é lidar com essa situação, né? Como é que foi ter essa experiência? Vamos compartilhar com ela, Janaína. Não é uma coisa muito fácil. Não é muito fácil, não. Olá, meu nome é Janaína Alves e eu estou muito feliz em ter essas duas convidadas nesse ambiente lindo e maravilhoso aqui, né? Cada vez mais bonito, com novidades a todo momento. E é uma honra sempre estar aqui e poder falar de um tema tão polêmico e tão comum, né, Denise? Que é a questão de mães que assumem papéis de pai e de mãe ao mesmo tempo. Eu queria saber da Karine, como é que é para ti, Karine, essa situação? Como é que é ser mãe e pai ao mesmo tempo? Qual é a tua história? Para mim, eu acho muito tranquilo, porque eu fui criada só com a minha mãe praticamente, né? Então a gente já vem acostumada, né? Ver a mãe trabalhar, a mãe sustentar, a mãe educar, né? Participar de tudo, né? Pra mim, eu levo bem de boa mesmo. E eu acho bom isso, porque aí eu tenho controle de toda a situação, né? E os meus filhos, todo mundo já se ajuda, já tem filho já adulto. E eu acho bem legal. Não... Interessante. Quantos filhos você tem? Tenho 5. Nossa. 5 filhos. E com que diferença de idade teus filhos? De todos, tu quer saber? Os primeiros é 1 ano e 9 meses, depois 8 anos de diferença, depois 3 anos e meio, e agora a última é 6 anos de diferença. O mais velho tem que idade então? 21. E tu é bem nova, tu começou a ter filhos cedos, no caso? Cedo, com 17 anos. 17 anos, primeiro filho. E assim, eles aceitaram bem a criação de uma mãe? Eles te respeitam como mãe e como pai? Respeitam. Como que tu lida com isso no dia a dia? Eu não tenho lá em casa, não tem problema nenhum. Eles obedecem. Claro, sempre tem, né? Até porque a diferença de idade entre um e o outro. Um quer ter direito que o grande tem, né? Mas fora isso não tem. Acho que é comum. Karine, uma curiosidade, que a situação, vocês que estão nos ouvindo e nós aqui como debatedoras, né, vai passando uma série de coisas na nossa cabeça. Eu te vejo assim tão segura, né, dizendo que realmente para ti foi tranquilo. Não querendo entrar na tua intimidade, mas ao mesmo tempo querendo entender um pouco disso, até para quem está nos assistindo. Foi uma decisão, uma opção tua? Foi tipo uma produção independente? Tu queria ser mãe e realizou o teu sonho de ser mãe? Ou foi um relacionamento que não deu certo e vocês acharam melhor cada um ir pro seu lado? Foram relacionamentos, né? Que não deram certo. Que não deram. Acho que tudo tem um tempo que dá certo, né? E aí quando não dá mais certo, cada um pro seu lado, e sempre foi de bom acordo, assim, nunca teve problema. Né? Tanto que os pais dos meus filhos procuram eles, né? E lidou com todos. Não sei, eu levo de boa, que nem tu disse, né? Não, é interessante porque quantas mulheres muitas vezes levam um relacionamento talvez que não seja satisfatório do ponto de vista dela e do casal, até por medo, né, de enfrentar uma sociedade e conduzir uma vida, né, onde as comparações são muito prementes, né? Na escola tem a reunião de pares, tem aquele momento em que os filhos muitas vezes, meu pai não está aqui e tal, mas se tu considera de boa isso, com certeza os teus filhos
consideram. E isso é uma coisa saudável. A gente né? fala muito sobre isso lá em Porque casa. um relacionamento, ele tem que ter essa questão do diálogo, ele tem que ser saudável e não pode ser um sofrimento. Exatamente. E que bom que os pais procuram os filhos, É que eu já né? fui criada por minha mãe praticamente Sim. sozinha, então a gente acostuma com isso, eu acho, de ser independente, de não esperar tanto pelo outro. Porque o que acontece muito é que as mulheres acabam dependendo do marido, eu acredito que seja isso, e aí elas sofrem com a separação e passam sofrimento para os filhos. Eu já não tenho esse problema, eu Tava bem resolvida nesse sou bem sentido. resolvida. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus eu consigo conciliar com tudo. Tu é butiaense? Sou do Tchá. Legal, E- é uma história bem... E tu passa, né, Janaína? Ela passa essa coisa assim, de estar bem decidida com relação a isso. E É muito interessante porque a questão do modelo, né? Terapeuticamente, ela tem um modelo, uma referência de uma mãe que assumiu, né, o papel de pai e mãe e inconscientemente ela modelou esse papel, né, de mãe e pai e trouxe para a vida dela, né? Porque às vezes acontece o que a gente assiste, né, na infância e fica gravado isso no inconsciente e de alguma forma a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida, né? E no caso dela, para mim, que estou escutando de fora aqui vocês duas conversando, é bem isso, ela modelou a figura da mãe na vida dela, né? Então a mãe dela para ela era um exemplo, era um modelo aonde ela pôde ter uma referência, mas existem muitas mulheres que não têm essa mãe, fortaleza ao essa lado. mãe como referência. Às vezes tem uma mãe submissa, que o pai manda, que o pai é o chefe da casa, que coordena tudo e que é um papel social, né? A mãe cuida dos filhos, o pai sai para trabalhar, né? E de repente quebrar esse padrão, sair desse paradigma e assumir um papel mais forte é uma questão bem problemática, entre aspas, no sentido de que a mulher tem que estar pronta para isso, né? Então, se tu não tem um modelo, no caso como ela tem, a pessoa fica meio perdida, né? Talvez fosse bem mais difícil. Eu falo isso porque eu conheço inúmeras mulheres que o marido separou e elas ficaram perdidas. É claro, né, que logo em seguida elas se acham e com o apoio de pessoas e de profissionais elas conseguem se achar. Mas quando se tem um modelo fica mais fácil, né, Karina? Se torna natural, normal, né? Eu acho que é isso. Exatamente. E com certeza os filhos da Karina, os 5 filhos da Karina, terão sim como comemorar o Dia dos Pais com seus pais, né? Com seu pai. Então isso é uma lição, né? Que a gente pode sim ter. Hoje em dia, como a Janaína falou no início, as famílias estão cada vez mais diferenciadas, né? Nós vimos mães que enfrentam o papel de mãe e pai também que enfrentam exatamente. o papel de pai e mãe, né? Então, mas como o programa é mulheres, nós vamos retomar essa questão das mulheres fazendo esse duplo papel. Denise, eu sempre puxo essa questão no sentido assim, ó, de que é buscar o equilíbrio, né? Então, se ela consegue ter um relacionamento harmonioso com o pai das crianças e ainda assim assumir essa postura, eu acho que é interessante trazer aqui e apresentar essa possibilidade, né? Aonde de repente outras pessoas podem também estar se espelhando na vida dela, na situação dela e com certeza, até porque nós temos esse modelo onde a relação é tranquila e a gente pode ter um outro formato, né, Débora? Que a relação talvez não seja tão tranquila assim. E a gente viu aqui uma história muito tranquila, né, onde a Karina conseguiu ter essa relação dos seus filhos com o pai tranquila e se encontram e beleza, mas a gente sabe que a coisa nem sempre é assim, né? Às vezes a relação não é tão harmoniosa e aí com certeza a tarefa talvez fique bem mais difícil. Mas nós vamos ouvir mais histórias interessantes, tanto quanto a da Karina. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo e já voltamos aqui direto da Madeira Santa. Estamos de volta então no nosso programa Mulheres, TV Atualidade, direto aqui da nossa patrocinadora Madeira Santa. Ambiente requintado, lindo, que nos deixa super à vontade e que vamos combinar, é a nossa casa do programa Mulheres, casa, né, Janaína? muito lindo. Não teria local melhor para nos acolher e nos patrocinar do que a Madeira Santa, aqui onde a gente encontra todos os estilos para decoração das nossas casas, para torná-la ainda um lar ainda mais bonito e ainda mais gostoso.
E a gente, no bloco anterior, então, a gente conversava com a Karina, que o nosso tema de hoje é o protagonismo, né? Quando a mulher assume o papel também de pai e mãe na família, o que às vezes parece ser muito difícil. A Karina diz que não é difícil não, mas também tem outras nuances, outras histórias. E nós vamos ouvir então agora, a Janaína vai conversar com a Débora, que vai contar a história dela. Agora vamos seguir com a Débora, que tem uma história diferente da Karina. Vamos ver o que ela tem para nos dizer então. Como é que é a tua história? Conta um pouquinho pra gente da tua história, Débora. Bom, eu tenho 3 filhos, na verdade, né? Eu tenho 2 filhos já, eu tenho um casado, eu já sou vovó. Ah, não, para com isso. Olha só. Sim, eu tenho 2 filhos, já são, um tem 23 anos e o outro tem 22, né? Esses 2 eu criei sozinha, então foi bem difícil, assim, porque a minha história é bem diferente da Karina, que a minha mãe, ela era uma mulher totalmente submissa ao meu pai. Meu pai, ele era um homem, assim, bem violento, ele agredia minha mãe, sabe? Era uma história, assim, muito triste, sabe? A minha história com a da minha mãe, tanto que a minha mãe, até hoje, assim, ela é uma pessoa submissa, ela não conseguiu se erguer na vida ainda, né? Então, eu fazem 14 anos, agora no final do ano vai fazer 15, que eu conheci uma pessoa, que eu me casei, e eu tive o Paulo, que hoje ele está com 11 anos, e o Paulo, ele é autista. Então, o Paulo fazem 7 anos que eu crio ele sozinha, porque, assim, desde que eu descobri o autismo nele, foi tudo muito difícil, sabe? Porque uma criança com autismo, ele requer muitos cuidados, muito. As terapias, tem que ter todo um cuidado, assim, de comportamento, com as medicações. Sim. Tem pessoas que acham, assim, que o autista, ainda no mundo de hoje, tem pessoas que acham que o autista é aquela criança que se balança, que o autista vive no mundo dele. Sim. E não é. Sim. Não é, né? Todo autista tem graus de autismo. Tem graus. Exatamente. E todo tem aquela sua característica. Sim, com certeza. Então, o meu menino, assim, ó, ele tinha um pouquinho de mim e tinha um pouquinho do pai dele. Sim. E eu levei muito tempo para diagnosticar o autismo nele, porque ele olhava no olho e ele se comunicava muito, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Sim, e eu ensinei ele a olhar no olho, porque eu sou uma pessoa totalmente desequilibrada e desde a amamentação ele não olhava no olho. E eu tenho para mim, assim, que a pessoa que não olha no olho é falsa. E eu segurava no rostinho dele e dizia assim, meu filho não vai ser falso, eu vou ensinar ele a olhar no olho. Então, ele aprendeu, então. E desde pequenininho, né? Então ele chegava no consultório do médico, a primeira coisa que ele fazia, olha a mim, eu tô falando contigo. Entendi. E o médico já descartava o autismo, né? Sim. Então, eu passei que é uma característica forte do autismo. Uma das principais características do autismo, né? Então, disfarçou Disfarçou. Entendi. Então foi muito complicado, assim, até chegar no diagnóstico, né? Então eu passei muita dificuldade com ele até ter o diagnóstico. Então ele chegava no consultório, ele derrubava tudo, ele quebrava, eles diziam que ele tinha um quê de psicose. Então, assim, foi bastante dificultoso até chegar, né, nesse diagnóstico. Então, quando eu tive o diagnóstico do autismo, o médico chegou para mim assim e teve várias questões. Ele precisa de um ambiente tranquilo. Os irmãos dele, na época, não aceitavam. Porque como eu criei ele sozinha, os outros meninos mais velhos, porque a gente da idade dele já fazia isso, já fazia aquilo. Eles diziam que ele era mimado,
não era mimado. Não entendiam. Não entendiam a situação. Sim. É porque, por mais que ele não tinha diagnóstico, eu sentia que ele tinha alguma coisa de diferente. Então, eu tratava ele com uma certa diferença e eu queria saber o que meu filho tinha. Sim. Né? Então, meus meninos, assim, ó, eu sempre criei, por eu ser sozinha, ó, arruma a tua cama, lava a tua cuequinha no banheiro, né? O chinelinho arrumava. A gente com 7 anos já sabia fazer miojo. Claro, hoje meu filho casado sabe fazer comida, sabe lavar roupa, sabe limpar uma casa, né? Aí eles ficavam me cobrando que eles, da idade deles, já faziam tal coisa. Se comparando, né? Sempre, até hoje. Então, me cobravam muito isso, né? Só que como é que vai cobrar? Ele é diferente. Tu sentia que ele era diferente? Eu sentia que ele era diferente e eles viviam me cobrando isso, né? Então... É a luta da mãe, né? Em tentar mostrar e sociabilizar a criança dentro do ambiente familiar. Eles não entendiam. Eles só foram entender que ele realmente era diferente quando teve um episódio que ele teve um quadro convulsivo muito grave e foi parar em coma. Ele teve 9 dias na UTI, no hospital em Porto Alegre, devido a uma intercorrência que ele teve de um quadro convulsivo grave. Ele ficou 9 dias na UTI, ele teve 3 paradas cardíacas, foi um episódio bem grave que ele teve. Aí eles viram, realmente ele tem problema. Mas a partir dali, que ele já estava com 9 anos de idade. Então, até os 9 anos dele, eles não acreditavam que ele tinha alguma coisa. Aí o médico chegou para mim e disse assim, ó, afasta até os irmãos dele, porque eles não entendem, porque eu levei os irmãos dele no médico e o médico conversou, tentou explicar para eles, e o médico assim, mesmo que falar com uma porta, eles não querem entender, e eles já eram adultos. Então eu estava sozinha lutando com meu filho. E aí, Débora, então tu lidou com preconceito e com a ignorância das pessoas em lidar com uma doença que é tão preocupante, que é tão sensível, que exige uma habilidade das pessoas, dos cuidadores em relação a essa doença, né? Sim, inclusive da família, né? Sim. E as pessoas, sabe, na cidade, inclusive, não entendem. Teve um episódio que eu estava chegando num bar, meu filho deu um tapa na cabeça de um rapaz, o rapaz veio e deu um tapa nas costas dele, que ele ficou 3 dias com marca do tapa. Aí ele disse pra mim que foi reflexo. E eu, se fosse um homem, tu não teria tido esse reflexo. Ele, desculpa, eu não sabia que ele era autista. Ele sendo ou não autista é uma criança, né? Então, assim, ó, eu enfrento esse preconceito com ele diariamente, sabe? Todos os dias as pessoas olham para ele como se ele fosse um bicho. Tem que desenvolver essa habilidade de conseguir lidar e trazer ele para a sociedade de uma forma que as pessoas que ignoram essa situação, né, do autismo, que elas venham a conhecer, e até por isso é importante o programa de hoje, né? Porque a gente não quer expor a tua vida e a situação que tu teve que entrar, né, para cuidar dele. Tu sabe que assim, ó, hoje pra mim é tranquilo. Tranquilo, sabe? Logo no início. Serve como um alerta hoje na TV, né? Nessa oportunidade. Antigamente eu sofria, sabe? Mas hoje, assim, eu dou risada porque as pessoas não entendem. Sabe? Eu quero que elas entendam o que é o autismo. Sim. Sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Tem mães hoje que escondem, que tem vergonha. Mas não. O meu filho, só para tu ter uma ideia assim, ó, do quanto que é lindo, ele tá com 11 anos hoje. Aí outro dia me baixou a pressão, eu passei mal em casa. Aí eu até coloquei no Face isso. Ele chegou assim, mãe, como é que faz para fazer o coração bater? Que ele queria saber como é que fazia a massagem cardíaca, se era na frente ou nas costas, para tu ver a pureza. Aí eu disse assim, mãe, é aqui ou aqui? E eu disse, é aqui, filho. Aí ele chegou, me abraçou assim, tá cutando, mãe? E eu, o que, filho? O tuque-tuque, mãe, tá cutando? Aí ele veio, me abraçou assim e ficou, tá cutando, mãe, passou. Aí, guria, ele achou que aquilo, sabe, que me abraçando ia passar. Aí agora, sabe, volta e meia ele vem assim, mãe, deixa eu fazer a massagem, mãe, vem e me abraça. Mãe, escutou, mãe, o tuque-tuque?
Ele vem, volta e meia e me abraça para fazer a massagem para mim não passar mal. Aí ele dorme, mãe, tá escutando, mãe, tá escutando, deixa eu fazer a massagem. Dorme com o peito nas minhas costas para mim escutar o tuk-tuk, para mim não passar mal. Muito linda a tua história. A gente está adorando ouvir a tua história, mas agora a gente vai para o intervalinho comercial e depois a gente volta continuando a história da Débora, que está tão interessante para nós. Até mais. Obrigada. Voltamos então para mais um bloco do nosso programa Mulheres, TV Atualidade, aqui direto da Madeira Santa, um encontro de vários estilos. E nós estamos aqui conversando com a Janaína, com a Débora e com a Karina, e tivemos inicialmente o relato da história da Karina e um emocionante depoimento da Débora com relação na verdade, a Débora tem um duplo desafio, né? Que é o desafio de ser mãe e pai e ainda assim lidar com a questão que para nós ainda é muito tabu, que é a questão do autismo, né? Que esse filho com certeza exige muito mais da sua mãe do que os outros, digamos assim. Embora a gente esteja aí em tempos de trabalhar a igualdade e inclusão, mas nós sabemos que as diferenças existem sim e não podem ser negligenciadas, não podem ser esquecidas. E a Débora falou assim de uma forma muito natural e prática como foi chegar ao nível que ela chegou agora, né, Débora, que tu tá conseguindo. Pra ti isso, assim como a Karina, tá muito bem resolvida essa questão de ser mãe de 5 filhos e conduzir a questão beleza. A Débora também conseguiu assimilar o autismo do seu filho e agora a luta é outra, né? Agora é luta para que a sociedade se abra a isso e é muito bom saber que o programa Mulher está sendo talvez o pioneiro, né, na mídia aqui no município a lidar com essa questão, né, que hoje nos abre aqui talvez uma possibilidade de novamente trazermos a questão de lidar com essas diferenças, porque ser mãe e pai é uma diferença, né? Em famílias tradicionais onde nós temos a figura da mãe, do pai e tal, já é uma diferença eu ser uma mãe sozinha. E muito mais uma diferença ainda quando eu tenho que lidar com uma gama de adversidades e muito estudo, com certeza, Débora, tu deve ter tido, ler sobre o assunto, né? Porque a gente também não pode só ficar dependendo dos médicos, porque é uma questão do dia a dia, na 4 paredes, tu e o teu filho. Eu estou sempre fazendo cursos. Então, também. sempre buscando e é muito bom ouvir isso, que tu, em momento nenhum, tu fraquejou nisso aí, né, Janaína? Isso é bem coisa de mulher, de guerreira, de mãe. Destaca isso muito fortemente, né, Débora? E com certeza. E olha a diferença da situação da Karina para da Débora, que a Débora não teve nenhum suporte assim maior, né, familiar, tipo a mãe para poder pegar isso com ela, porque com certeza a tua mãe, por ser de uma geração bem anterior a isso, talvez não tivesse, querida, o suporte para te ajudar, então tu teve que buscar da onde não tinha essa força, coisa que a Karina, graças a Deus, teve, né? E com certeza é uma situação que deixaria qualquer uma de nós aqui bem de pés amarrados, digamos. Mas a minha mãe aprendeu a ser, porque até então, quando ela vivia com meu pai, ela achava que ela era dependente dele. Ela se viu obrigada a aprender também, porque a gente já tinha a vida, anos, né? A vida às vezes coloca coisas na nossa e às vezes a gente descobre coisas que a gente frente. não tinha noção de que era capaz. Com certeza. Os desafios de todo dia, né? Com certeza. E isso nos torna fortes, né? Mais fortes. Os desafios da vida, né, Denise? A questão às vezes é ou tu segue o modelo ou tu foge totalmente do modelo, né? Que é o caso da Débora. Ela fugiu totalmente do modelo da mãe submissa, teve que assumir as rédeas da vida dela, cuidando de um filho com uma deficiência, eu acho que é deficiência que se diz, né? O autismo é deficiência. Uma síndrome e ainda, né, fazer esse papel de pai por causa devido a situações que teve que afastar pessoas que são papéis, figuras importantes na família para que a criança tenha um desenvolvimento melhor, né?
para que aquelas pessoas que têm aquele preconceito e aquela dificuldade de lidar com essa situação não viesse a prejudicar a criança. Então, assim, é um momento também de abrir mão, né, de uma questão para poder resolver e ajudar o filho nessa situação, né? É um baita desafio para vocês. Baita desafio. Porque o que acontece? Eu tenho, pelo que foi dito aqui, posso até dizer que os filhos da Karina não vão ter problema nenhum com relação à situação deles. E com certeza o Paulo, ele é uma criança feliz, né? Ele é uma criança feliz porque a mãe tá encarando essa situação e está oportunizando momentos dele poder se encontrar. Porque o autista, eu sou leiga no assunto, mas pelo que a gente vê e estuda e lê, bem menos do que tu, com certeza, mas a gente sabe que é questão de tu saber como lidar e conhecer, porque o ser humano, todos têm coração, né? Todos têm inteligência, basta que a gente consiga achar a forma de tocá-lo, né? De chegar até ele. E a mãe naturalmente consegue isso, né? Esse amor incondicional, esse né, Denise? amor que não tem barreiras, o filho. E pelos filhos a gente derruba as barreiras quando elas vêm até nós, né? Então eu acho que são dois belos exemplos de mães que não precisaram de uma força masculina para que elas conseguissem segurar a situação. Não menosprezando aqui de maneira nenhuma a figura dos pais, até porque a intenção do programa de hoje é homenagear os pais, né? Mas homenagear essas mães que foram mães e pais nessa situação tão delicada, né? E feliz ao mesmo tempo. Eu me sinto feliz hoje de ter ouvido essas duas histórias. Acho que ganhamos o dia hoje, né? Com certeza, é um grande aprendizado. Cada programa que a gente faz, com cada convidado novo e com as meninas aqui hoje, né, Denise? Foi um grande aprendizado. Com certeza a gente vai levar muita coisa boa para a sociedade depois desses relatos tão maravilhosos. O pessoal começa a se abrir mais para essas questões, começa a perceber as questões que elas nos trazem de uma forma totalmente diferente, né? Então, quando tu expõe um pouco da tua vida para as pessoas, tu acaba, de certa forma, contribuindo com aquilo que tu tem, né? E levando para a sociedade o que a gente tem de melhor hoje nesse dia. É a nossa conversa, é o nosso bate-papo de uma forma leve e de uma forma a levar informação para as pessoas. Não é, Denise? Com certeza. Eu queria só, agora, talvez fugindo um pouco do que a gente vem conversando até agora, fazer uma pergunta, assim, para as duas, a mesma pergunta. Primeiro, vamos começar com a Débora agora, deixa a Cris perguntando. Débora, se tu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa em tudo que foi feito até agora, tu mudaria o quê? Ou não mudaria, faria exatamente a mesma coisa? Não teria o que mudar. O que foi feito assim pelo meu filho, o que eu lutei, o que eu batalhei, eu acho que só o pensamento dos meus filhos, sabe, a atitude deles, só. Porque o que eu fiz, eu acho que eu fiz tudo que estava ao meu alcance por ele, sabe? Não tem nada assim que eu... Porque tu sabe que eu vivo assim, ó, tudo que ele pede pra mim, eu posso estar assim, ó, extremamente cansada, porque eu tenho uma coisa comigo, depois que eu vi ele deitado na cama daquele hospital, eu penso assim, eu podia ter perdido meu filho porque eu vi ele morto. Cada vez que a socorrista dizia assim pra mim, a gente está perdendo ele, eu pensava assim, ó, e se eu não fizer agora, será que eu vou ter a oportunidade de fazer? Sabe? Então, tudo que meu filho pede, todas as vezes que pinta a oportunidade de eu fazer um curso, de eu lutar, de eu fazer alguma coisa por ele, eu faço. Então, não tem o que eu me arrependa, não tem o que eu possa ter feito diferente. A única coisa que eu voltaria atrás é dos meus filhos ter enxergado antes o que ele tem. Só isso. E tu, Karine? Acho que não também. Acho que eu faço tudo, eu sou bem intensa. Eu tenho que fazer e tenho que resolver, eu faço vou até o fim.
sem medir, então não tem por que a gente voltar atrás, né? Essa pergunta até foi uma provocação, né? Foi bem para ouvir isso mesmo, porque com todos esses relatos, né, que, claro, guardadas as proporções bem diferentes, né, com todas as dificuldades que ambas passaram, e embora a Karina tivesse toda aquela determinação, assim, fosse bem pontual, a Débora também, a gente sabe que somente elas sabem o que passaram para chegar até onde chegaram, né? E em nenhum momento a gente vê as gurias assim titubeando, pensando, e isso já resume tudo, né? Eu acho que tenho certeza que é bem isso. Tudo que a gente faz, uma causa maior, que a gente se dedica, a gente usa o coração, não tem como se arrepender, né? A gente tem que reforçar isso e procurar fazer da melhor forma possível. Porque o que pode acontecer, às vezes a gente pensa assim, por que eu não podia ter feito um pouquinho diferente, mas nunca podia ter deixado de fazer. A gente vê bem o contrário, que vocês fizeram, fariam novamente e não tem manual, né, gurias? Não tem. Se tivesse manual, mas não tem. E nem tudo depende da gente, né? Nem tudo depende da gente, essa questão mesmo dos teus filhos. Não pode mudar o pensamento das pessoas, né? Talvez, se tu tivesse um pouco mais de conhecimento a respeito do que estaria por vir, tu pudesse preparar o terreno para que eles pudessem, então, entender. Mas, com certeza, foi como tinha que ser. A gente vai dar mais um intervalinho e voltamos para o fechamento do nosso programa. Nós estamos de volta, então, aqui da Madeira Santa, encontro de vários estilos, tudo para sua casa. Programa Mulheres, TV Atualidade, hoje discutindo a temática quando uma mãe tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Um desafio e que deu bastante pano para manga aqui, a gente conversou, mas enfim, tivemos histórias lindas hoje aqui de duas mulheres guerreiras que tiveram por situações na sua vida que ser pai e mãe de seus filhos. Falamos sobre como foi, né, como vocês chegaram a ter essa família formada dessa forma e como vocês vêm lidando com a situação, como está o presente. E agora, né, Janaína, qual será a nossa preocupação para o futuro? É interessante isso, porque todo esse caminhar trouxe elas aqui hoje, né? Elas se fizeram pessoas, personalidades através do caminhar, do desenvolver, que nem tu disse, né? As crianças não vêm com bula, né? A gente tem que ir desvendando conforme eles vão crescendo, a gente vai se desafiando e vai se superando, né? E a pergunta é, daqui para frente, qual é o propósito? Qual é a intenção? O que vocês buscam levar lá para o futuro? Até na questão do autismo, o que tu tem de planos para o futuro? O que tu traz de resposta para a sociedade nesse sentido de esclarecer as pessoas que não conhecem tanto essa questão, né? Porque tem muitas pessoas que ignoram isso, né, Denise? Então, assim, o que tu tem para apresentar para a sociedade em relação ao autismo e outras questões que tu queira colocar para fora? A princípio, assim, eu sempre tento conscientizar a sociedade a respeito do autismo, né? Há 3 anos atrás, eu comecei com um projeto que no dia 2 de autismo é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Dia 2 de agosto? 2 de abril. 2 de abril. Aí, então, assim, eu pensei em iniciar um projeto, assim, o que eu vou fazer? Então, eu comprei balões azuis, que é o que simboliza o autismo, é a cor azul. Olha que interessante, né? Tudo dados então, que a gente não sabe, né, Denise? Eu comprei vários balões e saí sozinha no comércio, distribuindo, pedindo para colocar o balão azul na porta do comércio. E aí o pessoal me perguntava, tá, mas o que é autismo? E aí eu falava e pedi, tirei foto de cada comércio, né, e explicava para as pessoas. Saí sozinha, coloquei em todo o comércio nas principais ruas de Butiá. Isso há 3 anos atrás. Aí já no ano passado, foi assim, a gente saiu com um projeto para fazer um evento na praça, ali na Praça Dr. Roberto Cardoso, né? Mas o pessoal assim ainda fica muito tímido com essa coisa de evento sobre o autismo, porque
tem muitas famílias aqui no Butiá que têm filhos autistas, tem crianças com suspeita de autismo, mas têm vergonha. Sabe? Eles têm vergonha de se expor, eles têm vergonha do que a sociedade vai pensar. Sim. Eles acham assim que ainda tem que o autismo é louco, sabe? A criança autista é louca, não é louca, sabe? Ficam assim, teve uma mãe que chegou pra mim que a filha dela estava com suspeita de autismo, eu tendo meu filho autista, meu filho lindo, ela chegou pra mim assim, ó, ai Deus o livre, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida se eu souber que a minha filha é autista. E se for? Gente, se for autista, vamos tratar, vamos fazer desenvolver, vamos lutar, vamos procurar as terapias. Poxa, meu filho, ele era uma criança, quando eu descobri o autismo dele, ele foi diagnosticado autista severo agora não verbal. Ele não falava, ele não falaria, sabe? Então assim, ó, eu procurei, eu pesquisei, eu fui fazer curso, foi assim por fonoaudiólogas e ninguém conseguia fazer ele falar. Eu procurei todos os métodos, pesquisei tudo, fonoaudióloga nenhuma conseguia fazer ele falar. Aí eu pesquisei na internet o método Sunrise, que ele é um método desenvolvido nos Estados Unidos, e eu vi que eu conseguia ter contato com meu filho. O método Sunrise, ele é um método assim, ó, que tu tem que descer na criança, te tornar criança como ela, pegá-la pela mão e fazê-la crescer junto contigo. Sim. Eu via que meu filho, ele me observava. Eu consegui ter contato com ele olhava muito para minha boca. E eu comecei a pronunciar sílabas e ele começou a me repetir. Sim. Quando eu vi ele com 5 anos de idade, ele estava balbuciando que nem bebê. Aí eu levei ele numa fonoaudióloga maravilhosa aqui do Butiá, que começou os primeiros passos, sabe? Dali, meu filho hoje, graças a Deus, ele ainda tem dificuldade em alguns fonemas, mas ele fala perfeitamente, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. Então as pessoas têm que buscar, não tem que ter vergonha, tem que buscar. A tecnologia está aí, o mundo está avançando, então as pessoas têm que buscar, não tem que ter vergonha, tem que ir atrás. Sim, então, com certeza. A gente tem que buscar o que eu quero para o futuro, que as pessoas se informem que o autismo, ele é só tu saber. Tu falou antes que tu tem uma página no Facebook, tu não tem Sim, como passar essa página pro pessoal? Mundo pra eles, Autista. porque daí o pessoal começa a saber, porque o caminho que um percorreu, né, eles já pegam de mão beijada, não vou precisar correr todo aquele caminho, né? Sim. Então essa mãe, que é pai também, fez todo esse trabalho e está trazendo de presente aí para as pessoas, né? Mundo Autista. Mundo Autista. Eu criei essa página desde o meu primeiro projeto, que a gente começou, né, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aí eu criei essa página somente para informações, assim, né? Tudo a respeito do autismo, desde os primeiros passos, assim. E para o futuro, o que tu espera que essa página traga para as pessoas? Para quem não conhece, para quem ignora essa questão. Conscientização. Que as pessoas se conscientizem do que é o autismo, para que termine com essa coisa de preconceito, que as pessoas se informem, saibam o que é, que não tenham mais medo, que se desconfiem que tem uma criança em casa com autismo, que pegue pela mão e vá lá. Que lindo. Obrigada, Débora. Foi muito legal o teu depoimento em relação ao futuro. A gente adorou, né, Denise? Muito bom. Ela bom. veio com toda a força aqui pra gente, né? Tem bem presente, assim, que a Débora, ela se apropriou de um conhecimento que até então ela tesouro, não tinha. Né? Então é mais uma prova de que quando a gente quer buscar as coisas, a gente vai à luta e busca. Né? E ainda traz um presente para a sociedade, né? E abrir um canal aqui hoje através do programa Mulheres, abre um canal para que nós estabeleçamos um diálogo com a comunidade, né? E o Facebook, hoje a gente vive, como tu disse, né, o mundo da internet nos possibilita isso. Hoje não tem mais como ficar sofrendo dentro de uma caixa. A gente tem que abrir né? E abrir para podermos crescer. Porque, embora... O que é, na verdade, quando uma criança nasce? O que é um parto, né? Tu olha todo um grito de sofrimento,
Eu não tive meus filhos de parto normal, mas sempre acho muito linda e choro cada vez que eu vejo uma cena de um parto, porque o que é essa? É uma ruptura, né? É digamos, um sofrimento para a mãe que o filho deixa de estar com ela e vai para o mundo, mas ao mesmo tempo esse sofrimento te abre infinitas possibilidades, né? Que é o que a Débora está trazendo e superou a expectativa do programa. Hoje exatamente. Nós conseguimos ter 2 foques, né? De a gente teve uma outra relação, e isso é bacana, justamente o nosso programa oportunizar isso. Quantas pessoas que estão nos assistindo, que daqui a pouco é autismo, pode ser outra síndrome, igualmente nova, igualmente desconhecida, igualmente conflitante, faz que nem a Débora, né? Busca, te aproxima, te despe de medos, porque uma mãe não pode ter medo. Pelos filhos, a mãe não pode ter medo. E nós não temos, né? Na verdade, não pode ter medo de parecer brigona, chata, repetitiva, porque o resultado é esse, né? E tu, Karina, com esses teus 5 filhos, né? Essa tua relação tão legal que tu acabou nos relatando, o que tu espera como mulher, como mãe desses 5 filhos para o futuro? Para eles? Para eles e para ti. Para eles eu espero que isso, né, que a gente vive ali, que o futuro deles seja mais suave, dentro de todas as dificuldades, que a gente passa dificuldade, né, todo dia tem muitos desafios, que em cada situação que eles passem, eles lembrem, né, que nem tudo é tão difícil, que tu pode resolver os problemas às vezes mais graves, mas com responsabilidade, sem pena de si mesmo, sabe? Porque eu acho que as pessoas sofrem hoje em dia passando de pena de si mesmo, e eu passo isso pra eles, força, em qualquer situação. E pra mim, a realização deles é a minha, né? Então a gente cria os filhos pra ver eles bem, e quando tem filho, a tua vida já não é mais a tua, né? Tu passa a viver a vida deles. E eu acho que, claro, tem as minhas coisas pessoais também, né? Mas eu, pra mim, vendo eles bem, eu vou estar bem também. E eu gosto de planejar muito o futuro, né? Cada dia é uma novidade e a gente tem que Tá preparado para enfrentar. Pra tudo. E eu quero pro futuro que a gente possa ter outros programas tão bons e interessantes como esse. Que legal. E que a gente consiga conhecer pessoas tão especiais como vocês, que estão aqui na nossa cidade, muitas vezes passam pela gente, a gente nem sabe que história, né, aquelas pessoas têm. Então, com certeza, nosso programa Mulheres hoje, assim como as demais edições, nos surpreendeu e nos possibilitou conhecer vocês, né? E que vocês, a partir desse momento, com esse outro canal estabelecido, que vocês possam trocar conosco também, a gente está aqui também para isso. E agradecemos essa oportunidade, né, Janaína? Com certeza, foi muito bom. Realmente, né, Denise superou nossas expectativas, a Débora e a Karina, pessoas incríveis, com alto nível de superação, com desafios importantes que fizeram a diferença hoje no nosso dia, que eu vou levar para minha vida, né, Denise? O aprendizado delas, vou buscar saber mais coisas também, porque hoje foi bem interessante, né? Mexeu bastante. Então é isso, pessoal. Não sei, né? Denise, tem alguma coisa mais? Nós nos despedimos, agradecendo mais uma vez a vocês, agradecendo a nossa patrocinadora, Madeira Santa, o encontro de vários estilos, e com certeza daqui a alguns dias a gente vai se encontrar de novo. Esperamos que vocês tenham gostado do que planejamos para essa semana. E não esqueçam, então, TV Atualidades, Programa Mulheres, Madeira Santa, encontro de vários estilos, e a gente volta daqui a um dia.